Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula, nós vamos sistematizar o estudo sobre função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim ou simplesmente função do primeiro grau. Vocês não irão simplesmente assistir essa aula, eu gostaria que vocês pegassem um papel, uma caneta, e anotassem aí nesse papel o seguinte: o que você sabe? Então você vai colocar um tópico assim: o que eu sei sobre função do primeiro grau? E vocês vão colocar ali por tópicos coisas que vocês lembram, que vocês já viram sobre função do primeiro grau. Depois vocês vão continuar assistindo o vídeo e ao final do vídeo o próximo tópico ali da atividade será o que eu aprendi sobre função do primeiro grau. Combinado? Então vamos lá. Função polinomial do primeiro grau, ela tem esse modelo. Vai ser sempre um número vezes x mais b, mais um outro número que vai ser chamado aqui, né, de b. Esse número que multiplica por x, a gente chama aqui de a, né? Esse número, ele tem que ser diferente de zero. O nome dele, aqui ele aparece ax mais b. O a aqui vai ser chamado, ele é chamado de coeficiente angular. E o b é chamado de coeficiente linear, ok? Então, mas com letras, assim, você fala, professora, né? Com letras, vamos lá com um número que a gente entende melhor. Se eu tenho essa função x mais 2, eu olho para essa função e falo assim, quem é o a nessa função assim, aqui? Quem é o coeficiente angular? É aquele que está junto, aqui junto com o x, certo? É o que está junto com o x. Quem é o coeficiente linear? É o que está sozinho. Então, nós vamos olhar, pensa aí. Nesse outro caso, quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear? Então, você bate o olho, como você acabou de ver ali, que o primeiro é o angular, o segundo é o linear, você pode dizer que é o 3. Errou. Não. Por quê, meus amores? Eu só inverti e de propósito, tá? Para ver se vocês estão aí espertos. Mas vamos lá. Na verdade, tá invertido o que aqui, né? O 5 está multiplicando pelo x e o 3 é o termo independente. Então, o 5 é o que é o meu coeficiente angular e o 3 é o meu coeficiente linear. Vamos ver isso aqui, então, sistematizado nessa organizadinha aqui na tabela. Aqui eu tenho, quem está junto com o x? Não apareceu nenhum número, então eu tenho 1x aqui, então o coeficiente angular aqui é 1, que é chamado de a, né? Porque lá ax mais b, então quem está junto com o x é o 1, quem está sozinho é o nosso b, que é o coeficiente linear. Nesse caso, está só invertido, o coeficiente angular é o 5 e o linear é o 3, tá bom? Então, sempre quem está multiplicando pelo x, coeficiente angular. Termo independente da função ali, coeficiente linear. Epa, professora, o que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Fração, professora. Gente, minha bandeira, né? Sempre digo, fração também é número. Vocês não podem desprezar assim as frações, ter esse preconceito aí com a fração de jeito nenhum. Tem que saber dividir, para saber dividir tem que saber fração. Não é isso aí? Então, aqui, nós temos somente quem aqui? O coeficiente o quê? Linear ou angular? Coeficiente angular. Cadê o linear? Se não apareceu, então vai ser 0, ok? Então, menos 2/3 é o coeficiente angular e o coeficiente linear vai ser 0. A função polinomial, ela tem um gráfico, né? Toda função aí gera um gráfico. E o gráfico de uma função polinomial sempre vai ser uma reta. E olha que na matemática, quando a gente fala sempre, porque é sempre, tá bom? O gráfico vai ser uma reta. E essa reta, a gente consegue olhar, olhando para o coeficiente, sempre colocou aqui o azinho é quem? Coeficiente angular. Se o coeficiente angular, lembra desse sinalzinho, for maior do que 0, ou seja, positivo, então a reta é crescente. Se o coeficiente
angular for menor do que zero, ou seja, negativo, um valor negativo, a reta vai ser decrescente. Vamos olhar isso com números. Exemplos. Vamos lá, a função aqui vai ser 2x mais 6. Quem é o coeficiente angular? No caso aqui, o 2. 2 é positivo. No entanto, essa nossa reta será crescente. Quem é o coeficiente angular aqui no segundo exemplo, né? O coeficiente angular aqui no nosso segundo exemplo é o menos 3. Então, ele é o quê? Negativo? Significa que a reta será decrescente. Como assim reta crescente, reta decrescente? Professor, ó, crescente, do menor para o maior. Ela começa, né, com um valor menor aqui, ó, ela começa aqui embaixo e sobe. Ela começa aqui em cima e desce, ela é decrescente, ok? Então, só de olhar o coeficiente angular, já dá para saber se a reta é crescente ou decrescente, professora? Sim, é isso, tá? Se o Azinho lá, o nosso coeficiente angular, for maior do que zero, ou seja, um valor positivo, que é o caso do primeiro exemplo ali, 2, então essa reta é crescente. Se for negativo, ela vai ser decrescente. Fechado isso? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa nossa informação. Aqui eu tenho que o coeficiente linear, não estamos falando do angular agora. Quem é o linear? É aquele Bzinho lá, né? O termo independente. Ó, vamos lembrar. Quem é o linear aqui nessa função? É o 6. Quem é o linear aqui nessa função? É o 4/5. Né? Essa fraçãozinha aqui, 4/5. O coeficiente linear da reta determina o ponto onde ela toca o eixo das ordenadas. Quem lembra quem é esse eixo? Ó, aqui nós temos o eixo x, eixo y, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, ok? A reta da função ali que nós estamos trabalhando, ela vai cortar, ó, cortar o eixo das ordenadas, né? Vamos voltar. O eixo aqui das ordenadas, justamente no coeficiente linear. Então, nesse Bzinho aqui, ó, tá vendo? Corta aqui. E aqui, corta aqui. Vamos ver isso lá na frente, então, como seria isso com a função, né? Se eu tenho a função lá, f de x igual a 2x mais 6, quais são as informações que nós sabemos até agora sobre a reta dessa função, né? Vai ser uma reta, a gente sabe que o gráfico vai ser uma reta. Nós já sabemos que se o coeficiente angular é 2, então essa reta ela é crescente ou decrescente? Isso, crescente, ok? Outra coisa, essa reta vai cortar ali no y. Quem é o y, né? O eixo vertical. Justamente em qual valor? Olha lá, no 6, certo? Então, ela corta aqui no 6 e ela é crescente. Eu sei essas duas informações já até agora, ok? Dá para fazer um esbocinho da reta aí já. E como seria se o coeficiente angular for menos 3 e ela tem ali o coeficiente linear 4/5? O que eu sei? Ela será crescente ou decrescente? Isso, decrescente. E vai cortar o eixo y onde? Justamente naquele valor, no 4/5. 4/5, que é 0,8, né? Ali próximo ali do 1. Então, vamos ver como ficaria? Olha só, nós já sabemos fazer um esboço do gráfico sem grandes cálculos, né? Com duas informações aí, olha só. Olhando o coeficiente angular, eu percebo se a reta é crescente ou decrescente, ok? Outra coisa, olha o coeficiente linear, sei onde é que essa reta corta o eixo y. Mas nós sabemos
que para formar, presta atenção nesse raciocínio, para construir uma reta, basta termos dois pontos. Se nós unirmos esses dois pontos, nós vamos ter uma reta, ok? Porque nós temos aqui que ela passa por aqui, né? Só que nós não sabemos onde ela vai aqui, se ela vai para cá, para lá. Se nós descobrirmos onde ela corta o eixo X, o eixo da abscissa aqui, aí a gente ficaria com dois pontos. Por esses dois pontos a gente traça a reta e tá feito o gráfico. Como será que a gente faz para descobrir? Vamos ver. Nós podemos descobrir aquele ponto encontrando a raiz da função polinomial, tá? Esse é o nome que nós vamos ter ali para encontrar o valor do x dessa função. Olha só, raiz da função polinomial. Como encontrar essa raiz? Você vai pegar a função, olha aqui, vai pegar a função, igualar a zero, ou seja, no lugar do f de x, você coloca que número? O zero, ok? No f de x, vocês também chamam, pode chamar o f de x aqui de y, né? Existem funções que vêm assim, y igual a 2x mais 6. Então, vai ficar 2x mais 6 igual a zero. O que é isso aqui agora, amores? Aqui em cima nós tínhamos o quê? Uma função do primeiro grau. Quando eu substituir o f de x por... Tô brigando com o mouse aqui. Quando eu substituir o f de x por zero, né? Aqui era uma função. Quando eu substituir por zero, nós passamos a ter o que aqui, ó? Uma equação. Equação do primeiro grau. Ó, 7º ano. Vamos voltar. Então, como que nós vamos resolver isso aí, né? Simplesmente, a equaçãozinha ali do primeiro grau, nós vamos falar 2x igual a menos 6, né? Porque eu não quero esse 6 aqui, então eu tiro ele daqui, tiro ele aqui ele some, vai aparecer só desse outro lado, não é assim? Vulgarmente a gente fala assim, passou para o outro membro, trocando de operação, né? E aqui nós temos 2x, eu não quero 2, eu quero um só, então a gente vai também aqui dividir, e vai ficar menos 6 dividido por 2, que vai ficar menos 3. O que é esse menos 3 que nós achamos? O menos 3 é a raiz da função 2x mais 6. Como assim raiz? Se eu coloco menos 3 no lugar do x, 2 vezes menos 3 dá quanto? Menos 6. Menos 6 mais 6 vai dar quanto? 0. Não era isso que eu estava procurando? Qual o valor de x para f de x igual a 0? Achou. X igual a menos 3. Vai lá no eixo das abscissas, no eixo X, e coloca o menos 3. Maravilha! Presta atenção, gente. Olha que matemática é essa loucura, essa coisa maravilhosa. 2 pontos. Fizemos grandes cálculos, grande esforço para descobrir o gráfico dessa função. De jeito nenhum, encontramos 2 pontos. Olha lá, recapitulando, vamos pensar. Para saber que a reta era crescente, o que eu precisava saber? Que o número que está junto com o x, que nós chamamos de coeficiente angular, é positivo. No caso, 2, que é positivo, então eu sei que ela é crescente. Para saber em que ponto ela corta, onde ela corta aqui no eixo y, basta eu olhar o coeficiente linear, que é esse termo independente aqui, ó, que fica sozinho, não tem x. Então, é o 6, vai cortar aqui no 6. Na verdade, é no ponto 06, né? Então, aqui vai cortar aqui, no 6. Faltava só descobrir onde cortava no x. Acabei de descobrir que a raiz, quando é igual a 0, dá menos 3, cortou lá. Com essas 3 informações, eu construí o gráfico da função do primeiro grau. Vamos dar uma olhadinha em outro exemplo? Olha lá. Nesse caso, bato o olho e falo coeficiente angular negativo, certo? Então, essa função é o quê? Decrescente. O coeficiente linear é 12. Tudo bem?
Então, corta o eixo das ordenadas no 12 aqui, ó. Seria o ponto 0,12, né? Mas a gente já sabe que vai cortar aqui nesse 12. E onde vai cortar aqui no x? O que a gente tem que fazer? Menos 3x mais 12 igual a 0. Equaçãozinha de primeiro grau. Caso você olhou para a resolução dessa equação do primeiro grau e falou, nossa, não estou lembrando como resolve a equação do primeiro grau, que é lá do 7º ano, né? A gente vai, uma coisa puxa a outra e vai indo. Dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, procura lá também uma videoaula sobre o assunto. Anota também sua dúvida e na aula ao vivo a gente pode discutir um pouquinho sobre isso também, você me pergunta. Mas aqui nós temos então uma equaçãozinha de primeiro grau, menos 3x mais 12 igual a 0. Eu não quero nem o 12 aqui, nem o 3, mas vamos começar tirando o 12. Tirei o 12 do lado de cá, o que eu faço de um lado eu faço do outro, aqui ele vai sumir, ele vai aparecer só aqui menos 12, não é assim? E vulgarmente a gente fala o quê? Trocou de membro e troca de operação. Então aqui era mais 12, aqui vai ser menos 12, para lá do igual, né? Para lá do sinal de igual. Aqui ficou menos 3 igual a menos 12. Quando os dois são menos assim, a gente pode multiplicar por menos 1. E aí fica 3x igual a 12. E aí divide o 12 por 3. Esse número que você encontrou, ó, 12 dividido por 3 deu 4. É quem é a raiz da função, ok? Então é o valor do x. Quem é esse valorzinho que você vai colocar lá? É aquele ponto, o segundo ponto que você vai conseguir unir ao primeiro que você tinha e desenhar essa reta maravilhosa. Certo, meus amores? Então, sem muitos segredos, vamos indo aos poucos aí, retomando, lembrando e também sistematizando todo o nosso estudo. Não deixem de fazer as atividades propostas, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos sistematizar no próximo vídeo aula, aliás, tá? Sistematizar aí também um estudo de como determinar uma função polinomial de primeiro grau. Nem sempre ela é dada. Como assim, professor? Eu vou procurar essa função, vocês vão conseguir encontrar os valores dos coeficientes do angular e do linear e formar essa função aí, ok? Então, finalizem a atividade proposta, o que eu sabia, né, lá, o que eu sei no início lá, e o que eu descobri, o que eu aprendi aí depois da videoaula. Sistematizem tudo isso, um ótimo estudo para vocês, estou à disposição e beijo no coração. Grande abraço, até a próxima.